E se tudo o que você acredita sobre si mesmo for apenas uma casca que precisa ser quebrada? Bem-vindo de volta. Audiolivro. Família da Luz. Contos e lições pleiadianas. Bárbara Marciniak com Karen Marciniak. Capítulo 6. Nada é exatamente o que parece. Nesse momento do seu desenvolvimento pessoal, à medida que vocês constroem a ponte para o século XXI, ponte esta que idealmente fortalecerá seu conhecimento interior e propósito, é essencial que vocês compreendam os territórios para os quais estarão viajando, sendo pioneiros em uma jornada. Esses territórios são desconhecidos para vocês e não têm placas de sinalização, contudo não são necessariamente novos territórios, pois seus ancestrais e outros compreenderam esse terreno. Vocês consideram seus conceitos sobre si mesmos e sobre o mundo como fatos concretos e desejam que todo mundo esteja em conformidade com aquilo que lhes foi dito ou que escolheram acreditar. Este é um nobre caminho que lhes permite conduzirem a si mesmos no mundo. Entretanto, as estações mudam e como vocês estão à beira de uma grande mudança para toda a humanidade, é nossa intenção ajudá-los a se sentirem à vontade com essa mudança, que ocorre em todos os níveis da existência e em cada célula do seu ser. A forma como vocês veem a si mesmos no tempo e o que lhes foi ensinado a acreditar serão os elementos cruciais na construção em suas mentes da ponte para atravessar essa experiência e utilizar esse momento fugaz em que a humanidade está sendo reorganizada a partir do seu núcleo, para brotar magnificamente. Se vocês puderem ser nutridos para saírem de suas cascas e quebrarem o invólucro de crenças rígidas que os cercam, na medida em que essas crenças caírem, vocês serão transformados. Essa emergência é o trabalho de cura que todos vocês farão ao longo dos próximos anos. Conhecerem a si mesmos em um nível tão profundo permitirá vocês se sentirem em paz e produzirem uma vibração de quem está totalmente à vontade. Embora vocês conheçam os efeitos das vibrações e frequências, algumas vezes vocês esquecem e deslizam em episódios de depressão e mau humor, ou projetam sua raiva em cima de alguém e então seus padrões precisam ser estilhaçados e refeitos novamente. Vendo seus colegas humanos criarem uma situação desastrosa após outra, vocês já se perguntaram por que as pessoas estão criando tanta toxicidade em suas vidas? Bem, considerem que os desafios da vida e a intensidade das interações emocionais são maiores do que nunca. As escolhas pelo medo também parecem estar em toda parte ao redor de vocês e isto também é parte do seu processo de autopercepção. Sua saúde e bem-estar devem ser suas escolhas. As quedas na vida, também chamados de tempos improdutivos, são planejadas para poli-los, para levá-los para dentro do lava-rápido ou para a oficina mecânica da vida para que vocês saiam brilhando e correndo novamente. Muitos de vocês experimentam grande temor quando seus corpos não funcionam direito. Lembram-se dos prisioneiros da raiva que vocês mantinham no seu campo? Bem, é muito importante liberar o seu campo e ser grato por quem vocês são, porque esse é um dos testes que vocês nasceram para gabaritar. Você irá esquecer sua lição e ser uma vítima se lamuriando e mantendo uma vibração que atrai mais e mais disso? Ou você vai confiar nos sussurros de sentido, significado e propósito que estão despertando em todos vocês? O que vocês fazem e pensam está conectado a tudo ao seu redor, à terra, aos animais, ao clima. Vocês pintam a paisagem que experimentam dia após dia, então comecem a pintar obras-primas das suas vidas, verdadeiramente desacreditando do pensamento limitado e do medo como suas únicas opções de vida. Como vocês, enquanto família da luz irão adquirir a vibração e criar uma nova canção da existência humana. Só há um caminho, vocês o farão mudando suas próprias vidas e proclamando a saúde como sua. A liberação da raiva é uma forma de recuperar a sua saúde. Vocês devem prestar atenção ao seu veículo físico e perceber que ele está mudando, que toda a humanidade está mudando. Seus hábitos, a forma como vocês respiram, como se sentam, a forma como comem e dormem, tudo precisa ser reavaliado. É hora de mudar o seu programa e deixar os chamados do seu corpo serem o guia. À medida que vocês proclamam a si mesmos e constroem uma ponte nesse momento de oportunidade fugaz, é importante entender que o mal não pode ser erradicado. O que vocês chamam de mal tem um propósito, e algumas vezes as mesmas ferramentas podem ser utilizadas para acessar as energias da luz e das trevas. Nós nos referimos ao lado escuro da vida como família das trevas. Ao longo dos anos nós temos brincado dizendo que ninguém escreve. Queridos pleiadianos, muito obrigada por nos mencionar. Eu sou um membro da família das trevas. Todo mundo declara ser um membro ou ter parentesco com a família da luz. Nós usamos nomes porque vocês gostam de nomes. Vocês são codificados para sons e palavras, e por isso nossas palavras fazem sentido para vocês e vocês dizem: "Oh, sim, sim, isso parece bom. Isso se encaixa no meu entendimento da realidade." Lembrem-se, palavras sempre significam mais do que o que nós dizemos ou o que vocês escutam ou veem.
As palavras são realmente camadas de símbolos e podem ser usadas para esconder significados ocultos. Seus ancestrais com frequência usavam os símbolos de estrelas, sóis, luas e serpentes em suas representações gráficas. Por volta dos últimos 100 anos, os arqueólogos descobriram antigas estátuas de metal de ruínas de civilizações passadas onde a metalurgia ainda não havia sido desenvolvida. Muitas dessas estátuas e estatuetas representam estranhos seres usando capacetes adornados com círculos e triângulos e com serpentes em seus capacetes e suas mãos. Talvez vocês acreditem que sua linguagem não contenha mais esses símbolos. Quando vocês começarem a entender frequências, sua visão mudará e vocês começarão a ver planos dentro de planos e significados dentro de significados. Um viver significativo irá se desdobrar em uma extensão maior. Sincronicidade é o que descreve um desdobrar significativo de eventos que são experimentados sem uma ordem aparente, numa assim chamada intervenção divina. Quando essas experiências podem ser entendidas em termos da sua conexão com o éter, da forma como você cria realidades e como seus eus multidimensionais e guias estão todos em acordo, então vocês serão capazes de se remapearem dentro de um completo novo panorama de vida. É importante entender a razão pela qual vocês podem estar recebendo mensagens através do seu corpo sobre a sua saúde. Seu corpo é a forma mais fácil para o espírito se comunicar, quando vocês não escutam. Signos, símbolos e mensagens estão todos ao seu redor e vocês devem aprender a interpretá-los. Seus corpos estão trabalhando com vocês, não contra vocês e neste exato momento. Não importa o que ele esteja fazendo, seu corpo está ajudando a aprender alguma coisa. Talvez você esteja indo muito acelerado ou indo muito devagar. Não julgue. Permita-se sentir péssimo se você se sente péssimo. Entre em contato com isso e realmente sinta-se péssimo. E então, quando você começar a se sentir melhor, energize o pensamento: eu me sinto melhor. Aprenda a expressar os sentimentos que chegam de dentro de você e dessa forma você pode ser o seu próprio curador. A energia existe ao redor de vocês e se vocês a deixarem entrar, ela irá limpar e revitalizar seu corpo, não importa o quanto tóxico o mundo possa estar. Aplicar esse conceito é um teste imenso para se superar e um gigantesco Grand Canyon de ideias para transpassar. Não importa o quão tóxico o mundo esteja, você irá desintoxicá-lo criando a substância mais valiosa da existência. Um amor que você pode gerar gratuitamente bastando apenas pôr as mãos à obra. Nós os lembramos desses conceitos porque vocês devem ser viajantes saudáveis, plenamente conscientes de que seus corpos estão aqui para ensinar-lhe lições. Vocês não estão aqui para que alguém os salve. Vocês fazem lições para aprender a dirigir e para cozinhar comidas gourmets. Entretanto, vocês não estudam realmente as formas e os meios de afetar seu corpo físico. Seus ancestrais tinham um conhecimento maior do corpo do que vocês têm. Por exemplo, eles sabiam que tudo aquilo que cresce ao redor deles, as plantas verdes, vegetais e frutas, os afetavam. Eles viam as plantas como mais do que simplesmente comida para mitigar a fome ou para encher uma barriga vazia. Tudo que você cultiva tem uma vibração e ao ingerir você se torna uno com essa vibração. Algumas vibrações são compatíveis e outras não são. Entretanto, vocês selecionam sua comida baseados apenas no paladar e não na sua vibração. Todas as plantas e animais são seres vibracionais. Assim como vocês, todos têm a sua frequência. Seu corpo está agora passando por um processo de fortificação que afeta suas células por causa das energias que vêm através do cosmo como pulsos eletrônicos, fótons, erupções solares e ondas magnéticas e eletrônicas. Vocês são seres eletromagnéticos. Seus cérebros são cheios de magnetos. Na medida em que os campos elétricos e magnéticos mudam, seus corpos são profundamente afetados. Agora vocês podem chamar o 911 e dizer: ajudem-me, salvem-me, consertem-me. Coloquem alguma coisa no meu corpo para que eu não tenha de lidar com isso. De vez em quando a ajuda da emergência pode realmente salvar vidas e alterá-las. Entretanto, chamar o número da emergência nem sempre é a resposta. Quando você está em uma crise de saúde, você pode trazer o espírito à forma entendendo que um teste está ocorrendo e que diz respeito aos seus parâmetros, crenças e ideias sobre a vida. Deixem as velhas estruturas se quebrarem e se esfacelarem e imaginem que vocês são como um conjunto de blocos de montar ou legos, que podem ser desmantelados e reconstruídos. Vocês podem fazer essa reconstrução através do amor, aceitando as mudanças que estão acontecendo nas vossas vidas. Quando vocês estão doentes, geralmente vocês estão muito abertos psiquicamente, porque o campo de energia ao redor de vocês está estilhaçado e suas crenças sobre o mundo não estão funcionando. Então vocês adoecem, porque colocam tempestades no seu campo e não as limpam ou por se recusarem a mudar. Seu corpo então não consegue suportar esses grandes pulsos de energia apenas porque você resiste ao invés de permitir que a energia passe através do seu campo e do seu corpo, o que cria mudanças.
Quando você se prende à mesma velha rotina, agindo como um touro batendo os cascos, mugindo e se recusando a se mover, então a força de resistência fica mais forte e mais forte. A energia tanto segue seu comando como te controla, dependendo de como você a usa. Vocês aqui são todos curadores, para curar a si mesmos e para ancorar a vibração da cura para que as plantas, os animais e a terra possam sentir esta vibração correndo através do planeta. Muitas assim chamadas bruxas em tempos antigos eram simplesmente aquelas que entendiam as plantas, e como parteiras e herbalistas, eram procuradas porque elas sabiam quais plantas aliviariam indisposições específicas. Se vocês escutarem as plantas, vocês aprenderão que elas simbolicamente representam várias partes do corpo. Na medida em que vocês permitirem que mais energia entre no seu corpo usando o numeral 8, ou sinal de infinito, sobre o seu terceiro olho, vocês aprenderão muito mais e começarão verdadeiramente a relaxar e mudar enquanto as coisas se desdobram. Áreas que vocês costumavam achar entediantes se tornarão fascinantes porque agora vocês entendem a informação e se perguntarão como podem não a ter visto antes. As células do seu corpo estão programadas para despertar e agora vocês estão se desenvolvendo rapidamente, desabrochando para a totalidade do seu ser. Enquanto vocês desabrocham, nós lhe pedimos que curem a si mesmos, para permitir que a energia ao seu redor sustente vocês enquanto vocês perdoam e deixam ir. A família da luz está aqui para estabelecer precedentes e criar opções, para mostrar caminhos alternativos, não para declarar um caminho como o único caminho. Nenhuma obrigação, mensalidade de filiação ao clube, certificados de aprovação ou diplomas de graduação são requeridos. Você simplesmente vive, criando uma vibração e um padrão de vida que deixa perplexos aqueles ao vosso redor. Muitas pessoas que não compreendem esses tempos têm medo do poder que corre através da humanidade hoje, então eles sentem algumas pessoas com poder como seres arrogantes. Tomem cuidado com esse erro e, na medida em que se desenvolvem para o poder da cura e para a energia que está dentro de vocês, sejam sinceramente graciosos. Não sejam indelicados ou depreciem aqueles que ainda não descobriram suas habilidades, porque as energias estão aqui para todas as pessoas. Todos vocês que já fizeram a descoberta devem inspirar os outros a fazerem o mesmo. Nesse momento na Terra, vocês são parte de uma coletividade muito especial de humanos. Todos e cada um de vocês, em cada canto do globo, veio aqui para experimentar e contribuir com a vibração que será transmitida nesse breve e fugaz momento do tempo. Vocês são família da luz e família das trevas simultaneamente existindo aqui, apoiando e permitindo um ao outro encenarem seus próprios dramas. Família da luz, não se preocupe com a família das trevas, pois eles cuidarão de si mesmos. Quanto mais vocês se preocupam, mais provavelmente vocês terminarão reunidos a eles em 2012. Na verdade, não seria uma coisa tão ruim, vocês descobririam que eles são similares a vocês. Você acha que a família das trevas está preocupada em saber se eles terminarão reunidos no seu grupo? Eles nem mesmo podem conceber isso. Vocês estão engajados em uma polarização de frequências, como uma gangorra enlouquecida indo para cima e para baixo, ou uma batalha onde vocês têm medo um do outro. A luz está com medo de entender a treva, e a treva está com medo de entender a luz. O que são luz e treva, e o que os antigos pensavam da diferença delas? Nós vemos que quando vocês curarem a si mesmos e fizerem as pazes com o que é luz e com o que é treva em suas vidas, vocês aprenderão o que os antigos sabiam. Os ancestrais viviam com as forças ao redor deles. Às vezes por longos períodos de tempo essas forças desapareciam e depois retornavam dos céus, vindo através das dimensões ou através das glândulas pineais das pessoas para novamente interagir. Em todas as culturas há histórias e lendas desses seres, voando nos céus em toda sorte de veículos. Imaginação? Lenda? Mito? Por que vocês acreditam em certas descrições de seus ancestrais e ridicularizam outras? Para figuras reconhecíveis vocês dizem, sim, isso é um bisão. Isso é um antílope. Há plantações e isso é uma fogueira. Vocês fingem que as inexplicáveis são tolices, apenas uma antiga arte popular ou ficção científica nas paredes. Mesmo quando vocês olham ao redor do seu mundo e veem que a ficção científica de ontem está se tornando a realidade de hoje. Muitos escritores de ficção científica são de fato grandes videntes e visionários capazes de perceber futuros prováveis e linhas de tempo onde eventos existem. Se isso parece absurdo, lembrem-se que cada pensamento de vocês cria uma realidade em algum lugar. Pensamentos se aglomeram e juntos existem com uma frequência, vivacidade, velocidade e vitalidade que vocês não entendem. Contudo vocês irão entender em breve, porque a compreensão continuará a se revelar em vocês, ligando símbolos, sinais, significados internos e códigos que vocês descobrirão no centro de todo o conhecimento. A matemática, uma linguagem abstrata, contém uma chave e toda a ciência dos dias modernos, seja tradicional ou quântica, é baseada em princípios matemáticos.
O que está por trás da teoria e dos números na matemática? A teoria pode realmente ser provada ou é simplesmente um caminho, um ramo da consciência que aparece para trabalhar no abstrato e é ocasionalmente vista para fortificar a realidade da 3D? A humanidade começará a expandir seu pensamento abstrato e a velha linguagem abstrata da matemática, sobre a qual sua ciência é baseada, será vista como limitada. Seus cientistas modernos tornaram a natureza da existência algo extremamente complexo. Uma vez que eles entendam os códigos e a simplicidade dos números, um novo panorama se abrirá para eles. O universo é codificado na simplicidade das suas células e na natureza. Isso ficará mais claro com a clonagem. Finalmente, seus cientistas estão dizendo, nós podemos clonar ovelhas. Isso realmente não é grande coisa, já que os humanos têm sido clonados há muito tempo. Antigos manuscritos, incluindo sua Bíblia cristã, diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Talvez essa referência venha significar algo diferente para você, uma vez que vocês entendam a clonagem. Talvez os humanos originais tenham sido clonados dos seres que vocês chamam deuses. Sua ciência tem muito a descobrir sobre clonagem porque vocês não levam em conta a vida e a existência do espírito. É possível replicar vida, tudo bem. Mas a questão é, o espírito, a força vital, aquela chama de energia interior, irá habitar um clone? Experimentações com clones têm ocorrido há milhões de anos. Lembrem-se, vocês são uma raça antiga. Nós pedimos a vocês, em vários momentos, para focarem em diferentes segmentos do tempo. No agora, o que está acontecendo com seu corpo? Sua atitude sobre isso e sua iniciação em se tornar um curador. Ser um curador permite que você reinterprete o que acredita que tenha acontecido contigo e como resultado seu corpo muda assim como os campos de energia ao seu redor, na medida em que você começa a limpar os velhos filmes, vídeos e contos de fadas sobre os quais você ainda constrói a sua vida. Permita que as imagens deles sejam liberadas. E vendo além do agora, nós queremos que você imagine uma ponte para o século XXI, ao mesmo tempo em que você mantém em sua mente os últimos 500 anos de história, desde a Era da Renascença. Sinta o resultado das grandes mudanças que transpiraram no seu planeta, e como com o tempo as pessoas começaram a aumentar em número até os 7 bilhões de humanos do final do século XX. Lembre-se que foi esse período em particular que introduziu aos escolarizados a ideia de separação do todo, resultando em uma vida insignificante. Agora busque mais longe em sua memória para cerca de 1000 anos atrás, na época da Idade Média e então ainda mais longe, até a Era das Trevas, que vigorou de 500 d.C. a 1000 d.C. 500 anos antes disso marca o início do ciclo da Era de Peixes, com sua semente de pensamento limitado onde comprometimento e tramas políticas eram a regra. Os mistérios e ensinamentos do viver significativo foram obscurecidos por uma dispersão de energia do Império Romano, a velha ordem mundial. Mantendo essas zonas de tempo em sua mente, perceba que todas as fatias de tempo de 2000 a 2200 anos de todas as eras precedentes contêm também lições. Você pode imaginar que seus ancestrais viviam em seções de tempo que você está olhando para curar, para restaurar, para reexperienciar e energizar? Há aproximadamente 500 anos, energias visitaram seu planeta, e estão retornando agora. É claro, esses seres existiam antes daquele tempo e desde então estão retornando. Entretanto, as lições de vida de vocês são sempre similares, independente de que pedaço do tempo vocês examinem. Os antigos, seus ancestrais vivos da Terra, encheram suas histórias e lendas com relatos de batalhas nos céus, de dragões voadores e serpentes, de bolas de luz e com deuses que lutavam com sons, fogo ou raios, com deuses que criavam energias que não podiam ser entendidas. Esses seres, que vinham dos céus, são parte do livro da Terra. As culturas indígenas consideram sagradas as suas histórias celestiais e proclamam seu parentesco com vários sistemas estelares nos céus. Esse antigo conhecimento foi passado adiante quando a mais importante das verdades abstratas foi gravada em paredes e tábuas de forma simbólica para que vocês decodificassem hoje. A cobra é um símbolo proeminente usado em todo o mundo, adornando o trono de papas, faraós, reis e rainhas, realezas de todos os continentes, assim como chefes tribais e xamãs, tanto antigos como modernos. É também o símbolo da sua profissão médica. A imagem da serpente tem sido tecida dissimuladamente em todos os aspectos da sua vida sem que vocês entendessem seu verdadeiro significado. A imagem da cobra segurando ou mordendo seu rabo é um símbolo da deusa e da sua criação da vida. A cobra está enrolada no formato oval ou de um círculo. A vulva, a porta de entrada para os órgãos femininos da vida. Esses símbolos existem em toda parte em seu planeta. Os antigos entendiam os poderes da fertilidade e da sexualidade em relação aos deuses, assim como o que significava estar no corpo, sabendo que o corpo fazia, que podia produzir vida ou doença,
experimentar tanto sensações de êxtase como de grande dor. Estruturas religiosas e, na verdade, muitos edifícios, tanto antigos como modernos, são adornados com símbolos secretos da fertilidade. Janelas ovais em igrejas e grandes campanários no topo são reminiscências dos seus próprios órgãos sexuais. Por que essas estruturas são sempre encimadas por uma cruz? Lembrem-se, a cruz é um antigo símbolo para marcar um caminho, e em algumas tradições as encruzilhadas representam onde as energias se encontram. Diziam que as bruxas se reuniam nas encruzilhadas, porque o poder era amplificado e trocado ali. A cruz é também uma antena. Quando era usada para crucificar pessoas, transmitia a dor para o éter. Para expandir sua percepção, símbolos e ideias precisam ser considerados de uma forma bastante neutra, pois muitos de vocês têm apegos demais a crenças, ao que acreditam ser a verdade. A verdade é baseada na perspectiva de uma pessoa e, idealmente, à medida em que sua perspectiva muda, vocês descobrirão novas verdades fundamentais. Nós direcionamos vocês para os seus corpos propositadamente, no sentido de criar uma fonte de saúde e seguir os impulsos que levam a uma vida saudável, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e mentalmente, para que vocês possam preencher o éter com uma vibração vital. Quantos mais de vocês se tornam saudáveis e transmitem essa vibração, mais fácil se torna para os outros fazer o mesmo. Lembrem-se, vocês estão em uma polarização aqui. A família das trevas quer que vocês acreditem que veneno, sofrimento e dor são as únicas opções, as únicas escolhas. Quando vocês fazem essas escolhas, vocês estão transmitindo essa frequência para o éter sem perceber conscientemente. A escolha de um viver responsável, cheio de propósito e paz está sempre ali, se vocês escolherem focarem nela. É importante entender que ao curar sua forma física, se tornando aterrado e integral e aprendendo como construir uma firme base de saúde, prosperidade e amor em seu campo vibratório, vocês então podem esticar os galhos do seu eu que está desabrochando e captar o que está acontecendo no resto da existência. Sem raízes firmes vivendo a vida da Terra, vocês serão soprados nos ventos da mudança. Sendo que as energias que irão derrubá-los e chacoalhá-los estão aqui na verdade para fortificá-los. Vocês devem encontrar graça em aceitar com dignidade e gratidão as grandes lições que vocês estão criando. Aprendam com elas. As soluções são sempre muito simples e geralmente estão bem na frente de vocês e elas geralmente envolvem fazer aquela coisa que vocês mais resistem em fazer. Suas lições geralmente envolvem se humilhar, dizer que estavam errados, pedir perdão ou perdoar. Essas são as tarefas mais difíceis para os humanos realizarem. Se lhes derem 10.000 armas, vocês sairão satisfeitos e lutarão uma guerra. Mas perdoarem-se ou perdoar alguém. Uma tarefa memorável. As barreiras parecem maiores do que as da Grande Muralha da China, intransponíveis e sem fim. Apesar disso, vocês enfrentam esses muros ou padrões de isolamento que os deuses estabeleceram para vocês. Quando vocês começarem a reconstruir e fortificar o seu campo, especialmente se ele foi estraçalhado, é essencial usar esta técnica. Respire profundamente e forma um campo de energia ao seu redor que tem o formato de um ovo ou esfera. Se você quiser usar um outro formato geométrico, tudo bem. Preencha essa forma com a intenção do que você quer experimentar e do que você é. Aprenda a criar usando a vibração do amor, pois esse é seu trabalho verdadeiro. Sua saúde e seu trabalho são uma coisa só. Quando você constrói a frequência de quem você é, do que você quer e do que você quer experimentar no seu campo áurico, você é então conectado com ocupações significativas na 3D. Você deve, entretanto, primeiro fazer o trabalho no seu campo. Um curador verdadeiramente bom compreende que a realidade sempre entrega suas mensagens e que as lições aterrissam primeiro no campo emocional e depois no corpo físico. Inicialmente você pode ter uma ideia mental, e então experienciá-la emocionalmente, contudo ela ocorre no campo da sua energia, porque é uma lição espiritual. A energia ao seu redor, a qual nós nos referimos como espírito, éter ou a energia da vida, tanto pode comandá-lo como obedecer a você. Algumas vezes essa energia o comanda para lidar com situações, ou possivelmente uma oportunidade se faz presente através da adversidade e da perda. Mensagens astutamente dissimuladas estão escondidas em cada aspecto do viver. Um curador pode sentir as mensagens no seu campo e sugerir as mudanças necessárias antes que a energia se torne em doença no corpo físico. Os desconfortos e enfermidades que podem se mover através do seu corpo físico estão lá porque você não lidou com eles no corpo mental ou emocional, ou no éter. Nós lhes pedimos que por favor ouçam as mensagens, as lições que o Espírito quer que você experimente. Na medida do possível, sua empatia crescerá através da sua própria experiência, e isso por si só já é uma grande lição de vida. Na medida em que vocês entendem suas capacidades e o que está sendo pedido a vocês, não se sobrecarreguem se perguntando como tudo irá ocorrer.
Enquanto olhamos no livro da Terra, nós vemos que as energias enviadas a vocês são suas para as receberem. Sejam abertos à ideia de que vocês estão vivendo no maior de todos os tempos de mudança, e quando vocês receberem essas energias, deixem que elas os fortifiquem à medida em que as memórias dos seus ancestrais comecem a correr pelas suas células, chamando através do tempo para todos serem curados. Nesse momento fugaz da existência, o poder que corre através do gênero humano é extraordinário, vasto, impecavelmente rico, espantoso, magnífico, magnânimo e verdadeiramente salutar. E enquanto vocês despertam para quem vocês são, muitos desejarão a mesma vibração. Vocês devem caminhar cuidadosamente. Não pensem que é seu trabalho salvar ninguém. Existem pessoas de baixa energia, vampiros, que roubariam suas energias, drenando-os como se fossem aspiradores de pó, deixando-os murchos e secos. Esteja alerta a essa prática. Seu trabalho é expandir sua frequência, recircular e reciclar a energia que está toda ao redor de você, para se tornar um gerador de energia livre ao mesmo tempo em que as usa para construir blocos que desenham aquilo que você quer, e inspira os outros a fazerem o mesmo. A melhor cura que você pode dar aos outros, seja através das linhas do tempo com seus ancestrais e seus deuses, ou aqui e agora com sua família, amigos e vizinhos, é sentir compaixão pelas lições que todos eles estão aprendendo no momento. Para verdadeiramente sentir pelo outro, você diria: "Oh, eu já passei por isso. Eu te desejo o melhor através dessa lição", mantendo a frequência aberta para eles. Isso não sugere que vocês bombeiem energia para eles, embora em certas situações vocês definitivamente desejarão produzir energia para elevar a vibração dos outros. Não se tomem por messias. De fato, vocês estão aqui para vibrar e mudar as fundações da vida humana. Entretanto, vocês devem inspirar e ensinar os outros a gerenciarem suas próprias frequências, não para fazer isso por eles. Os deuses batalharam por vocês por eras, mudando seus nomes, viajando de uma realidade para outra. Hoje seus deuses são estrelas de filmes, presidentes, líderes políticos e a realeza. Mas o que eles são, e o que eles realmente representam? Quando vocês olham nos olhos deles, o que vocês veem? Os olhos de um humano verdadeiramente conectado exibirão uma certa faísca, um brilho. Os olhos de alguém que abriu passagens energéticas têm uma grande profundidade e mistério, porque os olhos são as janelas da alma, e ainda são mais. Eles são suas lentes no mundo, e essas lentes estão mudando. Muitas situações que vocês achavam que eram de um jeito, mudarão do dia para a noite. Nada é o que parece ser, e isso é uma verdade. Confie nos outros, mas também use o discernimento e aplique suas habilidades psíquicas para acessar todas as situações enquanto você aprende o poder da cura. À medida em que vocês erradicam a toxicidade dos seus campos de energia, vocês limpam o éter e atraem outras energias para si mesmos, energia que vibra com amor. Semelhante atrai semelhante. Hoje o uso das mentiras é possível porque vocês negam as suas habilidades psíquicas. A mentira atrai mentira. Como seres humanos, vocês atrairão energias para vocês, seus eus multidimensionais, astrais, encarnados, todo tipo de seres. Civilizações através dos tempos pensaram nos ancestrais como espíritos e como intermediários entre os vivos e os mortos, porque eles podiam senti-los ao redor deles. Lembrem-se, eles não tinham as mídias modernas, filmes e programas de televisão, para dizer-lhes como suas visões deveriam ser. Eles criaram suas próprias visões e viram seus ancestrais, aqueles que já haviam feito a passagem. Na verdade, eles procuravam por eles. Eles acreditavam que esses espíritos viviam em árvores, em rochas, na própria terra, que continham mensagens simbólicas dos mortos. Eles também acreditavam que a forma como uma pessoa morreu indicaria como ela viveria depois da morte, e como retornaria à vida. Certamente isso faz sentido. As circunstâncias do seu nascimento e seus efeitos sobre você estão começando a se revelar em um padrão significativo. Tudo o que você experimenta fica gravado em você. Talvez vocês tenham esquecido incidentes que ocorreram no início dessa vida, assim como esqueceram de outra vida. Ainda assim, esse conhecimento está retornando. Conforme a importância das memórias antigas se torna primordial para vocês se recordarem, de onde suas ideias vêm e quem as deu a vocês, assim também as linhas do tempo se abrirão. Nós queremos que vocês se sintam estáveis conforme o leque se abre para o resto da existência, para o que vocês estão conectados. É hora de vocês encontrarem os deuses, não apenas ouvir falar deles, mas decidir por si mesmos se os deuses e deusas dos tempos antigos são reais. Eles são mágicos. Eles entendem como manipular a realidade de forma que eles pareçam possuir e se fundir com outros. Vocês descobrirão que os símbolos, ferramentas e códigos que seus ancestrais deixaram para vocês terão novos significados. A onda de genialidade e aceleração da inteligência está acontecendo muito, muito rapidamente.
Confie nesse processo. Sejam sábios ao não cimentar a ideia de ninguém como realidade hoje, pois as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã. Construa sua base em sua forma física, e então vocês começarão a entender o que está acontecendo nos céus, o que são os cometas, o que as grandes ondas de energia corporificam, quem constrói e voa nas espaçonaves, e de qual linha de tempo eles saltam. Estão os Atlantes saltando para o seu próprio futuro? Terráqueos de daqui a 25 anos no futuro estão voltando para mudar o agora? A contagem regressiva durante esse momento fugaz no tempo é conhecida por muitos. O time de gerenciamento mundial que atualmente influencia seu planeta é composto de um aglomerado de famílias, uns poucos milhares de pessoas em número. Eles controlam as indústrias dos bancos, da mídia, da educação e a distribuição de conhecimento ao redor do globo, e são eles, um punhado de pessoas, que desafiam sua liberdade. Eles são conectados através de seus pensamentos a outras entidades, assim como vocês. A diferença é que eles sabem, e vocês na maior parte do tempo não. Então eles usam suas ferramentas e técnicas para conectar vocês às entidades que eles querem alimentar. A ideia de vampiros invisíveis não é desconhecida. Lembrem-se, os deuses tomam todas as formas, e eles vêm para ensiná-los e para cumprirem o seu próprio destino, que é aprender. Como vocês aprendem e que lições vocês atraem será determinado pela velocidade com que vocês aprendem as lições à sua frente bem agora. Se a energia do cosmos os presenteia com uma grande oportunidade para amar e perdoar, e vocês não a aproveitam, então vocês podem estar certos de que terão a oportunidade de se defrontar com isso novamente e novamente até que aprendam. E algumas vezes vocês se encontrarão caídos, quebrados, esvaziados e sem gás até que vocês aprendam. Gabaritem a lição que está à frente de vocês. Abracem a vastidão de toda a vida e confie que a família de trevas tem um propósito exatamente como a família de luz, e confie que todo mundo é parte de ambas. Todos os seus ancestrais são aparentados, e mesmo que vocês tenham vindo de experimentos genéticos diferentes, vocês foram feitos à própria imagem de Deus, de acordo com seu antigo texto. Isso, teoricamente, daria a vocês uma boa pista sobre os seus genes, junto com as descobertas que estão sendo reveladas hoje sobre a habilidade de clonar animais. Lembrem-se, uma vez que alguma coisa é clonada, tudo pode ser clonado. Escolham ser curadores. À medida que vocês curam a si mesmos, suas vibrações são sentidas e inspirarão outros a se curarem. Os mistérios escondidos e os segredos que as famílias governantes do time de gerenciamento mundial escondem precisam ser expostos e examinados. Entre agora e 2012 todas as cartas serão postas na mesa, os segredos revelados, e esses segredos, pistas para a vida multidimensional, serão revelados para que vocês os usem para curar. Como humanos vocês encenam os mesmos dramas que os deuses. Quando vocês lutam aqui, vocês apoiam as lutas dos deuses, e quando vocês resolvem e curam aqui, então vocês enviam essa frequência aos seus ancestrais da antiga terra e dos céus. Você dá a eles uma oportunidade de mudarem o agora que está eternamente se expandindo. Talvez ao implantarem uma coragem valorosa dentro de si mesmos, vocês humanos inspirarão os deuses, e eles, com seu poder, vibrarão a uma frequência mais alta a partir da inspiração de vocês. Mais uma vez respire fundo, agradeça, olhe ao redor em sua vida e saiba que tudo está no prazo, em ordem, parte de um plano dentro de um plano. Desperte para isso. Decida o que você quer para sua parte do plano, e isto será integrado. Então confiem em si mesmos, estejam no agora e curem. Eu vi agora que o livro está incompleto, estão faltando os capítulos de 7 a 13. Em um mundo onde luz e trevas coexistem, sua jornada de autoconhecimento é a chave para desbloquear códigos ancestrais e transformar sua realidade física e espiritual. Através da cura interior, você não apenas se liberta, mas torna-se um farol de transformação para toda a humanidade. Obrigado por assistir.